Olá pessoal, Éder Leal aqui. Vamos começar mais um vídeo do meu diário de trade. Hoje um dia que eu comecei levando um stop, depois tive uma pequena recuperação aí, mais um dos dias daqueles parados no mini índice, né, com pouca movimentação. Já explico para vocês. Quinta-feira, 13 de novembro de 2025, e eu comecei analisando aqui como último movimento aí de ontem, duas regiões aí importantes, tá? Uma região aqui de topo que eu tenho lá na máxima da barra 19, na máxima de ontem também. Uma outra que foi o final do dia, que foi ali a máxima da barra número 107, certo? E tem esse movimento que eu acredito que é o mais importante aí, como realmente o último movimento de ontem, que é um desequilíbrio fraco comprador. Por quê? Porque eu considero que o mercado fez um primeiro movimento do dia de ontem, aqui ele equilibrou, aqui ele rompeu para o outro lado, revertendo o movimento, fazendo aí uma volta em V no dia. E essa volta em V é com característica de desequilíbrio fraco comprador. Nós temos aqui impulso, correção profunda, novo impulso fazendo nova máxima, correção profunda, e eu acredito que ele possa fazer nova máxima já na abertura ou até mesmo com gap. Beleza? Aí começa o dia de hoje, já na barra número 1, ele testando essa região, ele abriu realmente com gap lá na máxima e já fez uma correção profunda de novo. Só que agora o que eu tenho de informação? Eu tenho uma correção profunda que testou aqui o fundo da barra 109, a mínima da barra 109, tocando nas médias móveis. Por enquanto, eu considero que o mercado ainda está em desequilíbrio fraco comprador, mas existe a possibilidade de ele equilibrar em breve, porque agora eu também tenho aqui um topo duplo, né? Duas regiões aqui de topo, a máxima da 107 e a própria máxima da barra número 1 de hoje. Então vou olhar o comportamento das próximas barras. Veja aí a barra 2 fazendo uma nova mínima do dia. A barra 3, 4, 5, aí ele tocando ali, indo mais acima, né? A 6 é a 7, a 8, o novo fundo. Então aqui eu começo a acreditar que o mercado está em um range, já na abertura, formando um equilíbrio nesse movimento, mais ou menos por aqui, ó. Começo o dia analisando isso. Range de abertura dentro de um equilíbrio, que é essa região aqui, tá? Onde eu acredito que o preço pode se manter. E aí, claro, devido ao distanciamento, né, aqui é 500 pontos, dificilmente eu conseguiria fazer alguma operação dentro desse TTR, dessa faixa estreita de negociação. Então eu teria que esperar algum tipo de rompimento. Fica aguardando o mercado fazer algo novo, não acontece nada, até que a 13 vem mais abaixo, e quando a 13 vem mais abaixo, e ela vem numa região que anteriormente também teve aqui uma mínima, né, um novo fundo, aqui na 94, onde ele faz aqui uma correção, eu espero um pouco mais, vejo a 14 testando novamente ela, a 15 também, então agora eu já começo a marcar a minha região de fundo desse equilíbrio do dia, aqui embaixo, aqui é o fundo, e eu tenho essa região aqui que é o topo do dia. Tá? É isso que eu estou analisando por aqui, até esse momento, e 50% mais ou menos por aqui nesse momento. Aí a barra número 17, na minha opinião, é uma barra bem interessante para indicar uma mudança no comportamento do preço. Eu estava em um equilíbrio dentro do dia, dentro de um range, aqui topo e fundo, e essa barra número 17 rompendo essa região, tá? Ruim da minha operação, o que que seria? A máxima de ontem. Então aqui pode sim servir como uma resistência. Mas o que eu estou levando em consideração aqui é sinais de força no fundo aqui desse equilíbrio, tentando jogar o preço para cima, ainda pressão, mas a barra 17 quase não apareceu vendedores, não tem sombra, ele já rapidamente se deslocou acima, e principalmente pela questão que nós tínhamos aqui um interesse vendedor que vendeu quando o preço chegou aqui, só que agora esse interesse vendedor pode não ter aparecido e ele vira aqui na nova máxima, na máxima de ontem, e a partir daqui iniciar um movimento de comprador. Tá? É isso que eu estou acreditando. Porém, eu sei que é um trade de maior risco, é um trade mais agressivo, justamente porque eu tenho uma região de resistência ali. Tá? Só que aí depois disso, já na próxima barra ele já reverteu, na barra número 18, formando uma inside. Até aí tudo bem, poderia aparecer compradores e aí sim levar o preço para cima. Mas na 19 nem deu muita chance, ele já veio e me estopou. Agora eu já tenho aqui o comportamento de volta em A, né? Grande alta, seguido por grande baixa. Então esse aqui é um comportamento aí de equilíbrio que o preço está fazendo já dentro do dia, voltando para o range anterior. Então eu tenho que agora acreditar que aquela minha ideia de rompimento, de desequilíbrio muito forte comprador, aquela tese estava errada e que o mercado segue ainda no movimento anterior, que é de equilíbrio, apenas expandindo
o equilíbrio. Então agora a minha região de topo fundo é isso aqui, e a minha região aí de 50% é mais ou menos aqui no meio, nesse momento, certo? Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer tentar encontrar oportunidades de compra o mais próximo da extremidade de baixo e venda mais próximo da extremidade de cima. E aí depois disso eu fico aguardando o preço se desenvolver. O preço segue fazendo o que ele vinha fazendo, né? Então aquilo que eu gosto de falar sobre a inércia dos preços, eu ainda acredito que o preço está dentro de um equilíbrio, porque ele ainda está fazendo a mesma coisa de antes. E até mesmo formando aqui um TTR nessa região menor aqui, ó, em cima das médias móveis, né? As médias móveis flat, elas bem retas aqui, então indica isso aqui tudo é comportamento de equilíbrio. Beleza, não tenho dúvida que estou operando no equilíbrio. O que eu quero fazer? Eu quero comprar no toque dessa linha, aqui abaixo da 14, tá? Mas acho que aqui foi um pouco de preciosismo. Eu fiquei aguardando aqui esse toque e ele não veio, né? Ele acabou vindo muito próximo e acabou não chegando. Por que eu digo que é preciosismo? Eu até poderia ter usado abaixo da 25. Poderia ser uma boa região para a ordem limite, porque meu alvo ficaria antes dos 50% do range, então era algo que eu poderia ter feito, mas não fiz, coloquei um pouco mais abaixo, até mesmo pelo stop, né? Eu queria um stop um pouco mais longo ali, porque o mercado poderia, de fato, até fazer um rompimento e sair dessa região. Então essa eu perdi a oportunidade e acabei não entrando. Depois disso é possível ver aí a barra número 30, 31, fazendo aquilo que era esperado, né, do equilíbrio, de ir até os 50% do range. A gente pode ver que ele tocou lá nos 50%. E aí depois vem a 32, uma nova tentativa aqui de vir a testar o fundo do equilíbrio. E eu coloquei uma ordem limite abaixo da 32, tá? A minha ideia agora era o quê? Era menos preciosismo, já que na outra vez não pegou. E a minha ideia era pegar essa operação aqui abaixo da 32, quando ele fosse testar aqui, e buscar os 50% do equilíbrio, que é uma operação que eu costumo fazer. Tem um vídeo aqui no canal, já expliquei algumas vezes como eu opero o equilíbrio, e eu tenho operado equilíbrio ultimamente com ordens limites, porque é o que de fato tem dado de oportunidade, não tem mostrado muitas boas barras de sinal. Então eu poderia ter feito essa operação, fiz, coloquei a ordem ali, ele entrou. Eu entrei aqui com 11 contratos, buscava de alvo 265 pontos e um stop de 345 pontos. O potencial era 50% do range, eu até poderia ter alongado um pouquinho o meu alvo, mas devido ao dia já estar negativo, já estar perdendo no dia, eu preferi pegar a maior probabilidade, que seria acertar ali menos pontos e reduzir o prejuízo de hoje e me preparar para uma nova oportunidade do dia, tá? Então, o que eu não quero ver? Eu não quero ver o mercado mudando o comportamento a partir daqui. Então, eu não quero ver essas barras começando a fechar na mínima como estão fechando. A 32 fechou praticamente perto da mínima, a 33 muito perto da mínima, e antes a gente não estava vendo acontecer isso. Se a gente olha um pouquinho para trás, a gente vê que antes aqui nessa região nós tínhamos sombras e não fechamento próximo da mínima, né? Então eu não quero ver agora a 34 fechar abaixo desse range. A 34 chega a ir aqui um pouco mais abaixo, chega a fazer uma nova mínima, digamos, desse movimento, mas não uma nova mínima do dia. Depois reverte e acaba me tirando lá no meu alvo, tá? E depois de tirar no alvo, ele faz aquilo que é o esperado dentro do equilíbrio também, ele vai nos 50% do range. Se a gente for medir o range inteiro do dia, entre máximas e mínimas, pegando inclusive a sombra ali, o pavio, nós estaríamos aí ainda não nos 50%, né? Mas eu prefiro naquilo que tem mais toques. Então eu colocaria aqui onde tem 2 toques e colocaria também mais ou menos aqui onde teve 2 toques. Então aqui ele ficou a um tique na 34, mas depois na 35 ele chegou nos 50%, inclusive teria sido 50% daquele movimento maior também. Tá? Então, ok, cumpriu com aquilo que era esperado do movimento de equilíbrio, chegar de 50% do range. Eu já saí, reduzi meu stop e agora eu fico esperando por mais uma oportunidade, mas aqui nós já estávamos às 11h45 da manhã, então fica difícil de aparecer, né? E depois disso o mercado acabou fazendo um movimento um pouco mais alto ali. O que eu esperava que acontecesse depois disso? Que ele viesse testar aqui essa região do topo, mostrasse algum tipo de falha para eu entrar tentando buscar 50%, ou que ele mostrasse sinais aqui de força compradora, fechando barras boas, grandes e se deslocando para fora do range. Eu também aí poderia fazer uma compra em desequilíbrio muito forte comprador. Por quê? Porque lá no diário a gente vem de uma sequência grande de vários dias seguidos, o gráfico diário fechando comprador, fechando próximo das máximas todos os dias, e ontem foi a primeira correção, ainda uma correção rasa.
Então, abaixo da primeira correção rasa, o mercado só muda a força, mas ele segue em um desequilíbrio. Então, se antes era um desequilíbrio muito forte, agora ele tem uma correção rasa, ele muda para desequilíbrio forte. O que eu espero que aconteça no diário? Que apareçam compradores agora, depois dessa primeira correção, e que ele vá tentar fazer uma nova máxima e que se deslocar um pouco mais acima. Por isso que eu estava acreditando também nesse rompimento e por isso que eu ficaria atento a uma possibilidade de rompimento aqui nessa região. Não sei se vai aparecer oportunidade, porque agora já são meio-dia e 21 e a minha ideia é encerrar o meu dia às 13 horas de hoje, tá? Então, talvez não apareça nenhuma oportunidade, aí tudo bem. Eu recuperei uma parte importante do loss de hoje e encerro operando, na minha opinião, operando bem. A primeira compra, com certeza, ela é questionável, então eu poderia analisar se de fato valia a pena ter comprado ali ou não, até porque nós tínhamos regiões aí de resistência mais para trás, mas ainda assim eu executei dentro daquilo que eu estava lendo no mercado naquele momento. O segundo trade, perfeito, fiz dentro do operacional, dentro daquilo que eu enxerguei como equilíbrio, e por enquanto segue como equilíbrio. Se eu tiver que fazer algo, vou aproveitar a inércia do mercado. Beleza? Então vamos aqui em negociação, relatório de performance. Na conta simuladora aqui eu não tenho nada. E na conta que eu mostro aqui todos os dias para vocês, a conta 14415, aparentemente eu encerro o dia, provavelmente foi encerrado o dia aqui, com resultado líquido de menos 212,67. Duas operações realizadas, a primeira ele veio um stop de 355 e a segunda eu ganhei um ganho aqui de 265 pontos, beleza? No gráfico de patrimônio do dia de hoje, gráfico bem complicado de patrimônio, mas com uma boa recuperação, e no gráfico de operações do dia de hoje, aí, quase igual às duas operações. Certo, pessoal? Diga nos comentários como foi seu dia de hoje. Espero que você tenha conseguido operar bem. Não acho que foi um dia fácil, apesar de ter ficado dentro de um equilíbrio. Quem estivesse com a cabeça de equilíbrio desde o início do dia, com certeza aí poderia ter operado um pouco melhor, mas ou ter conseguido melhores operações, podemos dizer assim. Mas eu particularmente não gosto de dias que o índice fica muito travado. Ele até andou 1.000 pontos hoje, então ele já fez aí um movimento padrão, mais ou menos no mini índice, mas ele fez 1.000 pontos se deslocando pouco, deixando muita sombra, muita sobreposição de barra, muita reversão pequena. Já fez aí um padrão de volta em V no dia, agora está fazendo praticamente aqui, já fez um de volta em A, né? E agora praticamente fazendo uma volta em V. Então já fez aqui, ó, esse primeiro, e agora aparentemente está fazendo um outro. Então são aqueles padrõezinhos chato de operar, que são de equilíbrio, que eu particularmente não gosto. Certo? Se você gosta desse conteúdo, deixa um like, isso ajuda o canal e mostra que vocês gostam do conteúdo que eu faço aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar diariamente os vídeos que eu faço sobre Day Trade. Beleza, pessoal? Fique agora com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.